Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá, tudo bem? Sou a professora Silma, sou professora de língua portuguesa. Esta aula é para os estudantes do 9º ano e o tema da aula de hoje é leitura de editorial, a relação entre o escrito e o contexto de produção. Vocês se lembram que na aula passada nós falamos de editorial também? Nós fizemos a leitura de um editorial e eu conversei com vocês sobre a estrutura e a organização de um editorial. Nós vimos que quem escreve o editorial não coloca a sua ideia particular, a sua opinião particular. Sempre escreve em nome de um grupo, o grupo da revista ou do jornal, porque o editorial veicula na revista e no jornal, tá? Então, geralmente, o editorial não vem assinado. E quando ele vem assinado, é pelo editor-chefe daquele grupo, tá? E não se esqueçam que a opinião é do grupo, não é particular da pessoa que escreveu. Nós falamos das condições de produção do editorial ao final, vocês se lembram? Eu apresentei um quadro para vocês, o público-alvo, que são os leitores de revistas e jornais. Nós falamos da finalidade de um editorial, que é sempre alertar ou advertir, né, acerca de alguma questão atual. Nós falamos também sobre a estrutura organizacional do editorial. Nós vimos que no primeiro parágrafo, o editorialista tem que deixar bem clara a sua posição, tá? Acerca do tema que ele vai tratar. Nos parágrafos seguintes, ele vai apresentar argumentos sustentando a sua posição. E ao final, no último parágrafo, ele vai fazer o fechamento de tudo. Tá? O que é editorial? Vocês se lembram? Eu trouxe o mesmo esclarecimento que eu trouxe na aula passada para ativar a lembrança de vocês. O editorial é um gênero textual que se situa no campo de atuação jornalístico-midiático, circulando tanto em jornais quanto em revistas impressas ou digitais. Como texto opinativo, é construído com base em um ponto de vista sustentado por argumentos. Embora escrito por um indivíduo, não expressa uma opinião particular, mas a opinião de um grupo, refletindo a ideologia da maioria das pessoas que compõem a equipe, de jornal, de revista, por isso raramente vem assinado. Seu estudo envolve também o estudo da argumentação, dos movimentos argumentativos, das estratégias argumentativas, dos tipos de argumento. Porque esses argumentos podem ser argumentos por meio de exemplos, pode ser por meio de dados, tá? Pode ser por meio de causa e consequência, pode ser um argumento de autoridade. Às vezes tem uma autoridade, que uma pessoa que pesquisa sobre aquele assunto, então ela tem autoridade para apresentar defesa sobre aquilo. E você pode usar um argumento de autoridade em seu texto. Na trilha da descoberta, por que na trilha da descoberta? É só para brincar um pouco com vocês, para que vocês tentem descobrir de que se trata o editorial que nós vamos ler agora, cujo título é Sem Alternativas. Eu coloquei aqui uma questão. Conseguem pensar a partir do título sobre qual assunto o texto tratará? Olha, sem alternativas. Será que se trata de algo que não tem alternativa? Né? De um problema que não tem solução, que não tem como resolver? Será que é isso? Vejamos. Sem alternativas. As ondas de calor derivadas do aquecimento global varrem o mundo com efeitos compreensivelmente mais notados nos países do hemisfério norte. Afinal, é a parte do planeta que concentra o maior número de habitantes. Mas o que está acontecendo nas vastidões geladas e despovoadas do Ártico é certamente o maior testemunho de que a mudança climática acarreta transformações substanciais e de longo prazo na Terra,
como ressalta a matéria de capa desta edição. Quem ousaria dizer em meados do século passado, por exemplo, que uma embarcação comercial navegaria pelo litoral ártico da Rússia em plena estação mais fria do ano? Pois isso aconteceu no inverno de 2017 e 2018. Os últimos obstáculos que impedem o Oceano Ártico de se tornar uma rota comum para navios estão gradualmente sumindo. Em latitudes mais baixas, é possível buscar alternativas às mudanças climáticas. Culturas típicas de um determinado clima podem ser levadas para terras mais altas, por exemplo. No caso do Ártico e naturalmente da Antártida, não há opção. Os habitantes tradicionais dessa região do mundo ou se adaptam às novas condições ou simplesmente desaparecem. É conhecido o drama dos ursos polares, cuja residência habitual são os blocos de gelo marinho, onde eles garantem a sobrevivência caçando focas. Com o aquecimento global, porém, o gelo marinho está recuando sistematicamente e as cenas desses mamíferos isolados num bloco à deriva são cada vez mais comuns. Cientistas já flagraram espécies de aves árticas cujo trajeto entre o litoral, onde tem o ninho, e o gelo marinho, onde consegue o sustento, está testando sua resistência de voar. E baleias já enfrentaram problemas com os novos tempos de navegação intensificada nas águas árticas. Os ruídos emitidos pelas embarcações atrapalham, assim como o próprio trânsito dos navios pelos diversos habitats. O aquecimento do Ártico é motivo de comemoração para muita gente, a começar pelas petroleiras. A exploração de cerca de 22% das reservas mundiais de petróleo e gás vai, enfim, começar a se tornar viável. Mas o prejuízo ambiental é inegável. E nesse sentido, vale lembrar uma frase do inglês Clive Holland, famoso defensor dos direitos dos animais. O fim de uma espécie não é apenas uma perda para ela. A própria raça humana perde com esse desaparecimento. Este editorial foi publicado na revista Planeta, tá? Quem assina é Eduardo Araia, que é o editor executivo da revista, tá? É uma revista bimestral, né? Agosto e setembro de 2018. Qual fato tornou-se referência para a produção do texto? No primeiro parágrafo, o autor deixa bem claro, tá, que o que aconteceu, tá, que os levaram a escrever esse editorial. Ele começa a falar das vastidões geladas, aí diz como ressalta a matéria de capa dessa edição. Então, foi esse acontecimento, tá, que os levou a escrever o editorial, tá? Eles estão preocupados com o aquecimento global. Vocês viram, né, que o aquecimento global está prejudicando até as regiões mais frias do mundo, mais geladas do mundo. O texto apenas relata o fato ou apresenta opinião sobre a questão tratada? Vocês viram que ele não está apresentando apenas o fato, ele está apresentando a opinião, ele deixou bem clara a sua opinião lá no primeiro parágrafo, nós já vamos falar dela, e além disso, ele se posiciona durante o texto todo apresentando argumentos para defender essa opinião que ele colocou no primeiro parágrafo. Há uma opinião expressa? Identifique-a no texto. Não sei se vocês perceberam, mas eu já deixei identificada lá. Olha, eu coloquei em negrito por isso, tá? A mudança climática acarreta transformações substanciais e de longo prazo na Terra, né? Mas nós já estamos sentindo os efeitos disso tudo. Localize os trechos nos quais a revista defende essa opinião. Bom, então, a opinião que a revista está defendendo é essa que eu acabei de mostrar para vocês, que está lá no primeiro parágrafo, tá? A opinião que o editorialista defende,
a tese, né, que ele defende está sempre no primeiro parágrafo. E os trechos onde estão os argumentos são estes que eu já destaquei do texto e coloquei aqui. Embarcação comercial navegou no litoral ártico da Rússia na estação mais gelada de 2017 e 2018. Tempos atrás, isso não era possível, tá? Isso está lá no início do texto, logo depois que ele apresenta a sua posição. Olha assim, quem ousaria dizer em meados do século passado, por exemplo, que uma embarcação comercial navegaria pelo litoral ártico da Rússia em plena estação mais fria do ano? Pois isso aconteceu no inverno de 2017 e 2018. Então, este foi o primeiro argumento. Depois o outro. Ursos polares navegando isolados à deriva em blocos de gelo. Aves árticas testando a resistência de voar entre o ninho e a busca de alimento. Baleias enfrentam problemas com o trânsito de navios. Tá? Então ele está mostrando no texto o que está acontecendo com as espécies, né, que estavam acostumadas a viver em lugares bem gelados, né, e agora o aquecimento global está fazendo com que aconteça tudo isso. E o outro argumento, são 3 argumentos que ele apresentou no texto. Alguns comemoram a possibilidade de exploração comercial e econômica dessa região, mas o custo disso traz um prejuízo inegável. Então veja bem, diante de tantas catástrofes, há pessoas que ainda querem, né, tirar proveito disso, né? Mas ele está deixando bem clara a opinião dele, né? Que isso pode trazer um prejuízo inegável. E essa posição está aqui já quando ele vai concluir o texto, ó, quando ele fala ó, que o prejuízo é inegável. E aí é o momento que ele caminha para o encerramento do texto, quando ele lembra de uma frase, né, de um famoso defensor dos direitos dos animais. É bastante interessante, né, a forma com que ele usa para fazer o fechamento do texto. Olha lá, destaque o fechamento dado ao texto. Então ele fechou, ele encerrou com uma frase de um famoso defensor dos direitos dos animais, quando ele diz que o fim de uma espécie não é apenas uma perda para ela. A própria raça humana perde com esse desaparecimento. Vocês estudaram desde os anos iniciais que há uma interdependência entre as espécies, não é verdade? Então, quando uma delas sofre alguma alteração ou quando ela é eliminada, todas as outras espécies sofrem também. Então, obviamente, o ser humano sofrerá todos esses danos. É possível afirmar que o texto foi planejado com um propósito? Sim, há um propósito no texto. O propósito é justamente advertir as pessoas, né? Qual seria esse propósito? Advertir, né, com relação aos prejuízos ambientais que o aquecimento global está trazendo para o nosso planeta. Como o autor pretende alcançar esse propósito? Veja bem, lá no início do texto, ele apresenta o quê? As regiões bem geladas, né? Ele está falando desses lugares que são bem gelados, já para sensibilizar as pessoas, sensibilizar quem está lendo o texto, né? Porque como é possível, veja bem, regiões geladas, né, sobreviverem, todas as espécies que estão ali, como sobreviver diante do aquecimento global, se eles estão acostumados a viver em um ambiente bem gelado, né? Então ele já usa isso aí para sensibilizar as pessoas. E ao final, quando ele faz esse fechamento, ele também adverte as pessoas tentando sensibilizar, quando ele diz que o fim de uma espécie não é apenas uma perda para ela. A própria raça humana perde com esse desaparecimento, usando a frase de um famoso defensor dos direitos dos animais.
Então, vocês perceberam que o autor realmente, ele dá conta, né, do que compete, né, a um editorial, porque vocês perceberam que esse texto eles devem ter feito um planejamento de escrita muito bem feito, porque ele faz exatamente o que precisa ser feito em um editorial, tá? Ele começa o texto, ele dá a introdução, ele apresenta a opinião que tem acerca do tema que será tratado. Logo depois ele traz os argumentos, ele defende os argumentos de uma forma bem persuasiva e ao final ele faz o fechamento. Então você percebe que a estrutura composicional, né, está bem adequada. Então ele cumpriu com os propósitos de um editorial. E eu estou fazendo questão de frisar isso para vocês, para que vocês também, quando precisarem escrever um editorial ou um artigo de opinião que também precisa defender um posicionamento e apresentar argumentos, que vocês façam um planejamento da escrita antes de produzir o texto, tá? Porque isso nos garante de que o texto vai cumprir com o seu propósito. Está bem? Foi muito bom estar com vocês hoje, mas eu quero deixar aqui um recadinho final, lembrar das atitudes que podemos tomar nesses tempos de crise, tá? Primeiramente, vamos agir sem pânico, tá? Não vamos nos desesperar diante dos acontecimentos. Sem fake news, nós já conversamos aqui para que não acreditemos em fake news. Quando, de posse das notícias, nós precisamos analisar para ver se são confiáveis ou não. Sem beijo, abraço e aperto de mão. Visitas aos idosos podem esperar também. Lave sempre as mãos e procure não tocar no rosto. Cubra o rosto quando tossir. Respeite o próximo. Evite aglomerações. Fique sempre alerta, tá? Sempre vigilante a tudo que acontece. Use máscara se precisar sair de casa, se precisar, tá? Porque é bom que fique sempre em casa. Um super abraço para vocês. Até a próxima aula. Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente.